Muito bem, vamos então aqui voltar aqui Chefe, na realidade, essa sua primeira pergunta já foi respondida. Acho que o Fábio, você tem aí o resultado? Então vamos ver. Qual foi o resultado aí, Fábio? Então vamos votar novamente aí na definição de usofaringite refratária. Na segunda, tem uma chance aí. Na segunda votação, a gente pode pensar melhor em quem a gente escolhe. Vamos lá. Definição de doença refratária. Quando você considera seu paciente, ele é um não respondedor. E, a partir daí, obviamente, a sua conduta vai se direcionar para uma série de caminhos, inclusive o caminho cirúrgico. Muito bem. Para vocês verem como um grupo de colegas, são mais de 150 colegas aí que estão participando dessa... 300 colegas, Décio. 300 colegas participando, com a variabilidade da coisa. A maioria dos experts, vamos assim dizer, em doença do refluxo, usam a alternativa A, falta de resposta ao IBP administrado por 8 semanas em dose plena. Agora, muita gente também acha que é a falta de resposta por 8 semanas em dose dobrada. Eu, particularmente, gosto da resposta de 12 semanas. Eu parto do seguinte princípio: a doença do refluxo, os mecanismos de restituição e reparação do esôfago são muito mais lentos que a do estômago. Muito mais lentos. Quanto mais tempo você trata, maior a chance você tem de cicatrizar. Então, nunca tenham pressa em tomar decisão na doença do refluxo. Para vocês terem uma ideia, você tem secreção de bicarbonato, que seria uma coisa importante de prostaglandina, somente no terço proximal distal, no terço médio quase você não tem assim. Então, na realidade, varia essa resposta. Se você olhar a literatura, você vai ter a resposta A, talvez for uma melhor resposta. Mas, efetivamente, você tem outros professores, outros experts, outros consensos que pedem, pelo menos, que o indivíduo faça a dose dobrada para você considerar esse indivíduo um indivíduo refratário. Meu paciente, eu dou dose dobrada por 12 semanas. Se ele não responder com isso, com certeza, eu não vou ter dúvida nenhuma que ele é refratário ao IBP, e eu ganhar mais 4 semanas não vai mudar em absolutamente nada a história natural desse indivíduo. Essa é a minha posição. Algum comentário? Oi? Uma pergunta. Na verdade, você está... Esses casos são casos comprovados de refluxo, que você monitorizou, etc., e você comprovou. Porque, às vezes, você tem a doença funcional, a pirose funcional, e sem comprovação de refluxo. Não é isso ou não? Não. É o paciente que veio para o consultório a primeira vez, você indicou o IBP e vai avaliar ele depois de um tempo. Não necessariamente é o paciente que foi investigado. A partir desse momento que você define ele como refratário, você parte para a investigação. Então, na realidade, o conceito é o indivíduo que, durante 12 semanas, pelo menos 8, 12 semanas, não respondeu o IBP. Nessa situação, ainda de não investigação. Algum outro comentário? Pode seguir, Décio. A próxima. Vamos lá. Qual seria a causa mais comum de refratariedade? Você tem um paciente com queixa compatível, vamos assim dizer, com doença do refluxo. Não se esqueçam que a sensibilidade e a especificidade das queixas típicas, elas têm um gap de pelo menos 30% a 40%, mais ou menos, né? Entre sensibilidade e especificidade, principalmente mais sensibilidade. Né? Qual seria a causa mais comum de refratariedade? O que vocês acham? Pode votar. Falta de aderência, 54%. Na realidade, essa é a resposta correta. A causa mais comum de refratariedade é a falta de aderência do paciente.
ou porque ele não toma a medicação como deveria ser tomado, ou como ele toma pelo tempo que deveria tomar, na dose correta, como deveria ser tomado, não segue a orientação do médico. Nós fizemos um trabalho no Hospital das Clínicas, eu já falei várias vezes isso, avaliando exatamente isso. Nós tratamos o paciente, demos a medicação, na hora que nós fizemos a avaliação no retorno do paciente, mais de 50% dos indivíduos não tomaram a medicação correta. As outras causas aqui colocadas são também absolutamente pertinentes. A alteração no metabolismo do IBP, se ele é um metabolizador rápido, ou, por exemplo, é o indivíduo de raça negra, inclusive de raça branca também, já o asiático metaboliza mais lentamente, ele pode, se ele toma um IBP, onde o metabolismo no ciclocromo P450 interfere na biodisponibilidade e no nível plasmático do IBP, com certeza ele vai ter falência no tratamento, tá? E ele vai entrar como refratário. A dose inadequada, você não dá a dose correta para o paciente também, e o erro diagnóstico. O professor Saluno já comentou com muita propriedade. Muitas vezes você está errando o diagnóstico achando que é refluxo. Não é refluxo, você trata do IBP, ele não vai responder. Algum comentário? Eu acho que é interessante a gente lembrar também que muitas vezes entra aí uma associação, é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Quem diz que o paciente com doença do refluxo não pode ter algum componente de hipersensibilidade associado? Então, às vezes, ele tem uma resposta refratária ou uma resposta parcial, e, na verdade, o IBP não dá conta de tudo, né? Então, há necessidade de investigar melhor para ver se tem que associar alguma medicação nesse sentido. Eu acho que a Carla fez uma colocação importante, porque você pode considerar a refratariedade sobre dois aspectos. Sobre o aspecto endoscópico, aquele indivíduo que não cicatriza a lesão, e aquele paciente que não responde clinicamente. Tem indivíduos que respondem, cicatrizam a lesão, depois de 8, 12 semanas você faz endoscopia nesse paciente, a lesão está totalmente cicatrizada, mas ele ainda continua com sintoma. Provavelmente o que pode estar acontecendo é exatamente isso que a Carla está colocando. Esse indivíduo pode ter um componente de hipersensibilidade, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, vamos seguir para a terceira questão. Então, são causas de refratariedade em pacientes usando IBP. Ele está utilizando IBP corretamente, a aderência dele está perfeita, mas só que esse paciente não cicatrizou. Tá? Então, fora a questão do metabolismo que nós já citamos, existem, eventualmente, essas outras situações. Qual delas vocês acham que pode estar relacionado à refratariedade em pacientes que utilizam IBP? O refluxo fracamente ácido, o refluxo residual, né? Que é o noturno ácido breakthrough, ou seja, aquele refluxo noturno que o indivíduo tem, ou então a bolsa ácida, o acid pocket, ou ele tem um problema no esvaziamento gástrico, ou a pirose funcional. O que poderia estar relacionado a esse indivíduo que pode estar levando à refratariedade? Vamos voltar. Obviamente, não existe uma resposta. Eu estou perguntando aqui qual que é a mais comum. Eu estou perguntando aqui qual que possa estar relacionada. Então, eventualmente, pode ter mais de uma resposta correta. Dando aqui para vocês pensarem a respeito. Estamos voltando aí. Ok, encerrada, Décio. Letra A, 36%. Letra B, 20%. Letra C, 24%. Letra D, 20%. Letra A venceu. Na realidade, qualquer um desses fatores pode ser responsável por uma falência do tratamento do IBP. A gente não pode esquecer que o IBP, o indivíduo que tem refluxo, ele vai continuar tendo refluxo. O que vai mudar fundamentalmente é a qualidade desse refluxo. A gente vai transformar um refluxo ácido num refluxo que é muito menos agressivo. Só que alguns indivíduos, quando você tem o pH entre 4 e 7, vamos dizer, que é o refluxo fracamente ácido, ou fracamente ácido,
ele pode ter um certo grau de sensibilidade a esse refluxo. Então, não é incomum você encontrar um refluxo fracamente ácido nesse indivíduo, o pH intermediário, causando sintoma. O ácido residual também é um fator importante. O refluxo ácido noturno é um fator que a gente tem que levar sempre em consideração na falência terapêutica, e o ácido hipócrita também, principalmente se ele tem hérnia de hiato. Quanto maior a hérnia de hiato, maior a chance dele ter essa bolsa ácida. Essa bolsa ácida é uma situação fisiopatológica na qual o ácido vai se formar, o indivíduo se alimenta e cerca de 20 minutos depois da alimentação, pelo estímulo alimentar, ele já começa a produzir ácido naquelas células parietais que não foram bloqueadas. E esse ácido fica no sobrenadante, ele fica lá na região do fundo. E ele funciona como um armazenamento de ácido. E você pode ter, nesse ponto de armazenamento, uma questão, um favorecimento a episódios de refluxo. Consequentemente, essa bolsa ácida pode perpetuar o quadro desse indivíduo e, mesmo ele tomando IBP, ele começa a ter sintomas rapidamente. O retardado de esvaziamento gástrico faz parte da fisiopatologia da doença do refluxo. Você assiste às aulas do professor Prado, que ele mostra aquele belíssimo slide que ele tem sobre modelos fisiopatológicos da doença do refluxo, e mostra claramente o problema do esvaziamento gástrico, que a gente encontra em cerca de 20% dos pacientes, mais ou menos, né? E a pirose funcional, que nós já discutimos aí anteriormente. Então, todas essas são causas efetivamente. Eu considero o refluxo fracamente ácido a causa mais importante efetivamente. Não se esqueça, quando você dá IBP, você não muda o refluxo do indivíduo. Ele continua tendo refluxo. O que você muda fundamentalmente é a qualidade, porque você não diminui o volume do material refluído. O único medicamento que diminui o volume do material refluído é o bloqueador H2. Ele mexe também com o estímulo de produção de água, fundamentalmente, então o volume cai um pouco. No IBP, efetivamente não. Por isso que é muito mais difícil você tratar a regurgitação do que, por exemplo, você tratar a doença do refluxo com a queixa ácida do indivíduo. Refluxo ácido. Pois não. Só para sistematizar, então, a gente está aqui pensando em refluxo fracamente ácido. Paciente com dupla dose de IBP, pensar no impedância e pH-metria. Concorda? Sem dúvida. Pronto. Sem dúvida. Você só vai ter esse diagnóstico com a impedância e pH-metria. Veja, gente, um questionamento a pH-metria tradicional, ela teve o seu momento, ela foi extremamente importante, e ela avalia fundamentalmente o refluxo ácido. Mas a gente sabe que existe um componente de refluxo não ácido, ou fracamente ácido, muito importante na doença do refluxo. E a pH-metria tradicional, infelizmente, ainda não, ela não consegue mais ser útil nesses casos. Então, a gente, olhando para o futuro, a gente sabe que a impedância ou pH-metria vai ser alguma coisa que vai predominar e a pH-metria vai, aos poucos, sendo colocada de lado. Né? Seria então, impedância do IBP. Não entendi. Em vigência do IBP. Depende do caso. Aí, depende do caso que você vai fazer a tua avaliação. Se você quer comprovar o refluxo do indivíduo, aí você vai fazer sem IBP. Agora, se você quer comprovar o efeito terapêutico do medicamento, é com IBP. Então, você precisa distinguir muito bem uma coisa da outra. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, essa próxima questão vai estar indo de encontro a essa nossa conversa aqui. Qual o melhor exame na avaliação diagnóstica do paciente refratário? A pH-metria de 2 canais, a manometria, o teste terapêutico com dose dobrada ou a endoscopia? Vamos votar. E nenhuma das anteriores? A gente acabou de falar agora. O Brandalize, você não fica quieto. Vamos votar. Tem que conversar sobre isso também na votação. Mas a coisa da impedância pH-metria e da decisão, se vai pedir, assim, em nível Brasil, em nível mundo ainda, né? A pH-metria ainda resolve o problema na imensa maioria dos casos, né? Então, acho que de uma abordagem inicial num paciente com sintomas típicos ou atípicos de refluxo e endoscopia, que não agrega muito, acho que a pH-metria ácida é ainda o exame que a gente vai começar a investigação, né? No mundo real, no mundo ideal, onde todo mundo faça impedância pH e o preço do exame seja o mesmo, talvez comece de cara com a impedância pH. Eu não discordo de você, não, Brandalize, André. Eu acho que no nosso momento, na nossa condição, sem dúvida nenhuma,
mesmo porque você tem muito mais disponível a pegametria do que a impedância pegametria. Mas de olho no futuro, a gente sabe que isso vai ter que mudar em algum momento, não tenha dúvida nenhuma. E em se tratando das manifestações extraesofágicas, eu não espero muito da pegametria. A gente sabe que esses indivíduos, se ele tem um refluxo, ele não consegue cair em nenhum daqueles índices positivos de doença do refluxo medidos pelos índices de pegametria que você consegue obter através da pegametria. Porque ele praticamente não tem refluxo. Eu acho que o raciocínio é exatamente esse, concordo plenamente. Acho que o nosso raciocínio atual tem voltado para o principal sintoma do paciente, aquilo que realmente incomoda o paciente, efetivamente, e é lógico, a gente tem muito mais disponibilidade de pH-metria. O que a gente precisa saber é que quando a gente tem uma pH-metria que não define muito bem a situação, a gente não pode ficar satisfeito, né? A gente tem que saber que tem alguma coisa mais que poderia ajudar. Eu acho que isso é fundamental. Especialmente naqueles pacientes que não responderam a 12 semanas de dose dobrada. Esse cara não adianta fazer uma pH-metria. Não vai agregar muita coisa, né? Muito bem. Como é que foram as respostas aí? pH-metria, Décio, 65%. Manometria 16%, teste terapêutico 19%, pH-metria ganhou disparadamente. pH-metria de 2 canais. Pois é. Doutora Carla Granja, a senhora não quer comentar essa pH-metria de 2 canais? Então, assim, na verdade, o que acontece? O consenso americano, já há muitos anos, né, o consenso americano de doença do refluxo gastroesofágico, não valida a pH-metria de 2 canais como sendo um exame adequado para avaliar os sintomas supraesofágicos. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem uma variabilidade técnica em termos de posicionamento do sensor proximal. E, fundamentalmente, a gente tem também uma questão que a gente não tem valor de normalidade definido, porque a gente não tem um posicionamento muito bem definido de onde deve ser colocado esse sensor em relação ao esfíncter superior do esôfago, qual é o valor de normalidade que seria considerado para esses pacientes. Então, assim, com uma frequência muito pequena, a gente consegue fazer, por exemplo, uma associação de sintomas com os episódios de refluxo observados na porção proximal. Então, a verdade é que a indicação é de pH-metria esofágica e não necessariamente de 2 canais. Vários colegas motilistas, enfim, já não fazem mais pH-metria de 2 canais e, como eu disse, o consenso americano não valida. Se nós temos que fazer algum exame que vai observar essa subida desse refluxo na região proximal, esse exame é a impedância pH-metria e não a pH-metria de 2 canais. E nesse caso, como CIBP? Não, aí nesse caso, sem o diagnóstico, que a gente está partindo do raciocínio de que esse paciente não tem um diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico definido, né? Então, aí sim é sem IBP. Se esse paciente já tem esse diagnóstico de doença do refluxo, eu quero só ver a questão da modulação da medicação, eu tenho que realizar com IBP, mas a pH-metria esofágica com IBP também é muito limitada. Aí também realmente o ideal seria impedância pH-metria com IBP. Eu acho que eu já tinha comentado isso anteriormente, a Carla está reforçando. Esse conceito, quando você vai indicar a impedância ou pH-metria, ou a pH-metria, é fundamental. Você não pode se embananar. Porque se você errar nesse momento, aí que você não consegue mais fazer efetivamente o diagnóstico. E vai, obviamente, tomar a conduta errada. Eu gostei muito do que a Carla falou. Eu acho que esse devia ser uma mensagem desse bloco aqui para os cirurgiões que estão vendo, para os gastroclínicos que estão vendo, os motoristas já sabem disso, né? Mas que a pH-metria dos canais é muito ruim. Você não tem padrão de normalidade nenhum, até faz parte das minhas questões na frente. O posicionamento do eletrodo proximal é sempre no lugar errado. Então, é um exame que ganhou muito espaço para ser um pouco melhor. Vou pedir mais 2 canais, mas não serve para nada. Então, e às vezes a pessoa se baseia nesse exame de maneira muito errônea para indicar a cirurgia. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de repetir, que a Carla falou, para ficar na cabeça de todo mundo aí. É muito importante. Posso completar? André, você falou uma coisa muito importante também, antes, que é aquela coisa, não tem alternativa E, a gente acende uma luz amarela no diagnóstico da doença do refluxo quando esse paciente tomar uma dose dobrada por 12 semanas e não aconteceu nada. A gente tem que ficar com 2 pulgas atrás da orelha que ele tenha refluxo
ou não tenha uma outra doença que não a doença do refluxo, né? Então, a gente tem que ficar com a luz amarela ligada. Muito bem, vamos para a última questão. No tratamento da refratariedade, qual é o passo inicial? Dobrar a dose do BP, adicionar procinético, adicionar bloqueador H2 noturno, avaliar aderência ou baclofen. Vamos votar. Estamos frente ao paciente com refratariedade. O que nós vamos fazer nesse paciente inicialmente? F. F? Manda para cirurgia, né? Não, imagina. O cirurgião não quer esse caso, não. A gente quer só caso que responde bem. Não opera esse caso, não. Vou avisar para quem está na audiência que essa pergunta tem pegadinha. Depois não fala que eu não avisei. A votação já está praticamente decidida aqui. Vamos lá. Odécio, sem sombra de dúvida, avaliar a aderência do paciente. Será que alguém sabendo orientar o nosso paciente? A galera estava ligada. Muito bem. Gente, isso eu insisto, é a segunda vez que eu coloco isso, eu estou insistindo nisso, que a gente esquece isso aqui. Esquece. Não tenha dúvida nenhuma, a primeira coisa é fazer isso. Dobrar a dose de BP, quando o indivíduo está tomando dose plena, é uma coisa intuitiva, inclusive. Procinético, a gente só utiliza fundamentalmente em duas situações. Se o indivíduo tem dispepsia associada à plenitude pós-prandial para ajudar no esvaziamento gástrico e melhorar a sintomatologia, porque muitas vezes ele confunde a sintomatologia do refluxo com a sintomatologia da dispepsia. Aliás, isso aqui, existe uma sobreposição que não é menor do que 40% e dificulta muito a nossa vida. Tá? Então, a gente utiliza nesse caso. E também tem um trabalho relativamente recente que o procinético, nos casos de refratariedade, ele costuma ajudar um pouco mais no ponto de vista de doença do refluxo, mesmo de resultado da associação com o BP, mas é uma coisa que a gente guarda ali no bolsinho do colete. O bloqueador H2 noturno também é uma opção. Agora, você não pode esquecer que quando você mudar o bloqueador H2 noturno, ele tem que ser dado junto com o IBP à noite. Se você der o IBP de manhã esquecer, e não der à noite, der só o bloqueador H2 à noite, você não vai obter o efeito desejado. Ele não vai diminuir o refluxo noturno, ele não vai bloquear aquele noturno, o noturno ácido breakthrough. Então, tem que ser junto com a dose dobrada, senão não serve. E o baclofen, como dizer, ele é muito citado na literatura, todo mundo fala do baclofen, mas ninguém usa. Porque dá muito efeito colateral. Realmente, fisiopatologicamente falando, ele funciona bem, melhora os relaxamentos transitórios. A dose tem que ser de 10 miligramas 3 vezes ao dia, senão não resolve. Eu quero ver o paciente ficar acordado tomando 30 miligramas por dia de baclofen. Não fica. Não aguenta o efeito colateral. Quer comentar, Rubens? Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que ficar sempre atento de que a doença tem que ficar vendo os erros e as falhas, né? Avaliar a aderência é um erro e falha do tratamento e a gente tem que ficar atrás de todos eles. Existem algumas outras alternativas aí, eventualmente, dependendo do IBP que ele está tomando, você trocar o IBP, a procedência do IBP é fundamental, gente. O que tem de IBP de fundo de quintal, que não serve para nada, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem um omeprazol, hein, e não tiver sílica na embalagem, pode jogar fora. Ele é altamente higroscópico, ele absorve água inativa. Por exemplo, então você tem que saber de onde vem esse bebê, ele tem que ter efetivamente uma referência. Uma outra alternativa que eu não coloquei aqui é o alginato. Alginato, quando você quer um efeito barreira, tá? E você pensa, por exemplo, ali na bolsa ácida, o alginato é uma ótima ferramenta também para ajudar esse paciente, principalmente se ele tem refluxo noturno, né? O refluxo mais de decúbito, etc. Também é uma boa alternativa. Odécio, Oi.
Gostaria de chamar Jofre. Jofre, ele trabalha muito com manometria de alta resolução. Jofre, você acha que a manometria de alta resolução pode dar que contribuição para o paciente com refratariedade? Oi, Fábio. Boa noite a todos. Bom, algumas considerações aí que eu queria fazer também sobre o que você ponderou aí, sobre a manometria de alta resolução, e depois vou fazer algumas outras considerações com o Décio aí, da parte clínica. Bom, com relação à manometria de alta resolução, nós temos visto, assim, até discutimos isso anteriormente, temos feito diagnóstico cada vez mais de desordens da peristalse, desordens menores da peristalse. Então, variados graus de motilidade esofagiana inefetiva, alguns com ondas falhas, outros com ondas fracas, e agora um novo conceito que a manometria de alta resolução nos trouxe, que foi a peristalse fragmentada. Então, essas desordens menores da peristalse, elas interferem na depuração esofágica, no clearance do bolos. Então, principalmente pacientes com sintomas atípicos, às vezes ele tem uma certa estase esofagiana, uma estase salivar, a peristalse fragmentada aí, a Carla tem uns casos interessantes aí de pigarro com associação com a peristalse fragmentada. Então, a gente tem visto que antes o paciente que tinha um achado manométrico normal, numa manometria convencional, às vezes a pH-metria aí, ele ficava numa zona cinzenta, que foi o que o consenso de Lyon nos trouxe, que é até alguma coisa que eu vou comentar com o Décio. Ele tem aí um tempo de exposição ácida de 5, 5,5. A gente não sabe se é um refluxo propriamente dito, mas ele tem sintoma. E aí nós temos visto aí com algumas alterações aí na motilidade esofágica. São várias informações novas, a gente ainda está tentando ver como que a gente vai usar essas informações para o melhor tratamento do paciente. Hoje, assim, eu acho que até é uma coisa que eu queria conversar com o Salum, eu acho que pelo menos para evitar indicações que poderiam causar iatrogenias dentro do tratamento cirúrgico, eu acho que a manometria de alta resolução ela contribui bastante, principalmente aí com o conceito de reserva contrátil nessas desordens menores da peristalse, alguma contribuição já tem trabalhos mostrando que às vezes um DCI menor que 1000 poderia orientar aí talvez uma válvula parcial, que o Rubens falou aí que a válvula parcial está voltando ao conceito. Então, eu acho que a manometria de alta resolução traz bastante vantagens aí para a gente. E aí, dentro desse grupo de refratariedade, aí, falando um pouco da clínica também, queria falar com o Décio, às vezes o paciente ele está ali naquela zona cinzenta que o consenso de Lyon trouxe, ele tem um tempo de exposição ácida ali de 5, mas ele também tem um componente de hipersensibilidade visceral importante. Então, assim, o tempo de exposição ácida dele não é tão grande. Eu até poderia fazer diagnóstico de refluxo, mas seria uma doença do refluxo de uma forma leve, mas ele tem uma sintomatologia importante. Então, eu queria saber do Décio aí, se nesses casos a associação de IBP com um modulador visceral, como a amitriptilina, a gabapentina, o que é a experiência dele aí nesse sentido? Uma das grandes indicações da neuromodulação é exatamente isso. E esses casos é interessante quando você analisa com índice de sintoma, né? Aquele pequeno refluxo que é de refluxo intermediário, mas quando ele tem aquele refluxo, ele tem o sintoma mostrando a hipersensibilidade. Quando você consegue fazer essa associação, fica mais fácil, inclusive, você se orientar na conduta. Eu gosto muito do neuromodulador. Agora, é uma coisa importante. As pessoas precisam conhecer a farmacologia desses neuromoduladores. A gente faz confusão, tem medicação mais apropriada para homem, para mulher, para obeso, para magro, etc. Tem uma série de detalhes que são muito importantes que as pessoas efetivamente prestem atenção
no que está usando como neuromodulador. Porque você pode dar uma medicação para o indivíduo e aí você tem um efeito colateral que suplanta o benefício dele. Tá? Um exemplo dessa refratária, isso é muito importante. Qual droga você prefere? A gabapentina, a metriptilina? Qual que é? Tá, duas diquinhas aí rápidas. Eu gosto muito Mas esclarecendo também, chefe, que coisa bacana que você falou, que isso aí não é para amador. Não é. Não, eu gosto muito de triciclo para homem, tá? Não gosto de inibidor de captação para homem, porque tem problema relacionado à impotência e coisas nesse sentido. Para mulher, eu uso muito mais os inibidores de captação, o serotonina e assim por diante. Tem a mirtazapina, um medicamento quando bem indicado, o indivíduo não pode ser obeso, que dá fome desgraçada, ele vai engordar mais ainda, também funciona bem e assim por diante. É importante conhecer bem essa medicação. Dose baixa, hein? Dose baixa. Ô, chefe, deixa eu aproveitar e jogar um pouquinho de interatividade aqui no nosso chat. A Eltia, ela pergunta assim, qual o papel do alginato, né? E vou botar logo para o senhor. É no tratamento de entrada, na refratariedade? Não tem? Bom, barato, não solta tira, não tem cheiro? Diga aí. O alginato tem um papel, e um bom papel dentro da tratamento. Não é um medicamento que eu utilizo como primeira opção. Eu acho que a gente dá o IBP e vamos observar. Agora, no indivíduo que tem escape noturno, tem queixa noturna, eu gosto de usar. No indivíduo que tem queixa pós-alimentar, eu gosto de usar o alginato, funciona bem, ajuda bastante. E agora, a nova formulação que ele tem, eles mudaram a formulação, ele está muito mais potente, então, assim, do ponto de vista de efeito barreira. Então, assim, quando você está querendo um efeito barreira, quando o paciente regurgita, quando ele tem queixa de regurgitação, queixas pós-alimentares, também ajuda bastante. Então, o alginato funciona bem. Ele não é um antiácido, embora ele tenha um componente que ajuda a neutralizar e o indivíduo sente um alívio quase que imediato quando ele toma, a função dele não é neutralizar o ácido que está no estômago, não. A função dele é fundamentalmente de impedir que o refluxo ocorra. Ele ajuda muito. E aquele negócio de que alginato impede a absorção de IBP? Rola ou é nuvem? Eu acho que, sabe, veja, uma coisa é efeito farmacológico, outra coisa é efeito biológico. São coisas completamente diferentes. Você pode ter um efeito farmacológico, você lá mostra que existe uma interferência entre o determinado IBP e a absorção de tal medicamento. Só que, do ponto de vista biológico, não acontece nada. O indivíduo toma o medicamento e ele continua funcionando muito bem, obrigado.